Olá pessoal, sou Antônio Valdinei e no momento estou a lecionar a disciplina de matemática. O conteúdo dessa aula é sobre a equação da reta no plano. Então, a informação que acredito ser relevante é entender que em matemática uma forma geométrica pode ser representada por uma ou mais equações. Então, no caso de uma reta no plano, nós vamos observar que uma equação é suficiente para representar esta reta. Então, vejamos. A equação da reta diz o seguinte: toda reta pode ser descrita por uma equação do primeiro grau. Olha que legal. Aqui está a te informar que toda reta pode ser representada por uma equação do primeiro grau. Exemplo. Aqui temos uma equação notadamente do primeiro grau, pois a variável y está elevada ao expoente 1, o x também é elevado ao expoente 1, que não aparece, então isso trata de uma equação do primeiro grau, logo ela representa no plano uma reta. Outro exemplo, aqui também outro exemplo, onde esses números aqui nós vamos estudar, que eles representam. E está aí a equação da reta na sua forma geral do tipo y igual a x mais b. Isso aqui é uma representação de uma equação do primeiro grau. Então, uma reta pode ser determinada por seus coeficientes. Então, quais são os coeficientes da reta? Nós temos o coeficiente angular e o coeficiente angular. Então, são dois coeficientes da reta. E vamos ver. Determine os coeficientes angular e linear da seguinte reta. Considere essa reta aqui, y igual a menos 5,32x menos 8. Observe o coeficiente de x aqui. Esse é chamado de coeficiente angular. Esse termo aqui, que não aparece variável, chamado também de termo independente, é o coeficiente linear da reta. O coeficiente angular, nós vamos representar aqui pela letra A, que é menos 5,32, e o coeficiente linear, menos 8. Significado geométrico do coeficiente angular de uma reta. Que é interessante entender que o coeficiente angular mede a inclinação da reta medida a partir do eixo x no sentido anti-horário, o eixo x positivo. Vejamos aqui. Considere essa reta aqui em amarelo. Aqui está o eixo x para a direita positivo. Aqui está a inclinação da reta. Essa inclinação da reta é medida através de um ângulo que estamos chamando de alfa. E o coeficiente angular A se relaciona com a inclinação dessa reta através da tangente do ângulo. Então, A é igual a tangente de alfa. O coeficiente angular da reta é igual à tangente do ângulo alfa. Esse ângulo alfa é um ângulo medido a partir do eixo x no sentido anti-horário. E o significado do coeficiente linear. Então, a reta tem dois coeficientes. O angular, nós vimos o que ele representa, a inclinação da reta. Ele mede a inclinação da reta. E o coeficiente linear. O coeficiente linear de uma reta é o ponto onde a reta intercepta o eixo y. Então, vejamos. Essa reta intercepta o eixo y nessa abscissa. Então, aqui está o coeficiente linear da reta, exatamente aqui. Conclusão. Conhecendo esses coeficientes, determinamos a equação da reta. Exemplo. Uma reta possui coeficiente angular igual a menos 1 e o coeficiente linear igual a 4. Determine a equação desta reta. Simples. A igual a menos 1, que é o coeficiente angular, e B igual a 4, coeficiente angular. Mas a reta, ela é do tipo y igual a x mais b.
A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear. Então, basta substituir aqui o A por menos 1 e o B por 4. E daí obtemos y igual a menos 1x mais 4. De sorte que aqui pode ser representado assim, ó. Já que o coeficiente é menos 1, então menos x mais 4. Então, está aqui a equação da reta y igual a menos x mais 4. O exemplo 2. Determine a equação da reta representada na figura abaixo. Agora vai ser dada aqui uma figura e vamos calcular, determinar a equação desta reta. Foi dado aqui um ângulo de 135 graus, mas observe que, por definição, a inclinação da reta é um ângulo medido a partir do eixo x positivo, ou seja, para a direita, no sentido anti-horário. Então, eu preciso determinar o valor desse ângulo. Aqui tem um certo ângulo alfa, eu preciso determinar o valor dele. Existe uma relação entre a alfa e esse ângulo de 135, pois esses dois ângulos são suplementares. Então, forma alfa mais 135 forma um ângulo raso, ou seja, essa soma tem que dar 180 graus. Se não, vejamos. Cálculo do ângulo alfa. Então, sabendo que alfa mais 135 é igual a 180, passamos mais 135 para o outro membro da equação, para o segundo membro, vai negativo, e daí obtemos alfa igual a 45 graus. Com o valor de alfa, vamos calcular o coeficiente angular da reta. E nós sabemos que tem uma relação do coeficiente angular da reta com o ângulo alfa, que é a tangente de alfa. Como alfa é 45, a tangente de 45 é igual a 1, então o coeficiente angular da reta é igual a 1. O coeficiente linear da reta é obtido a partir do próprio gráfico. Então, basta olhar aqui para o gráfico, o local onde a reta intercepta o eixo y, a abscissa 5, é o coeficiente linear da reta. Então, de posse do coeficiente angular e do coeficiente linear, nós obtemos a equação da reta. Então, finalmente, a reta é descrita pela equação y igual a 1x mais 5, ou simplesmente y igual a x mais 5. Bom, por hoje é só e até a próxima.